a diversidade se contrapõe a quê? Né? Aonde que está a igualdade possível, dado que somos todos singulares? Sou branco tofu, né? Tenho os olhos claros e afundados por olheiras de noites mal dormidas, óculos que escondem tudo, cabelos distribuídos de maneira muito irregular, com enorme escassez sobre o crânio. Matéria de roupa é um paletó cinza, uma camisa branca. Quanto à emoção, a palavra entusiasmo é muito boa. Boas-vindas! Estou hoje aqui com Clóvis de Barros. Que orgulho estar aqui com você, Clóvis, de coração. Estou muito honrado aqui, eu e toda a família Consolidar. Estou muito honrado ter você aqui com a gente, viu? De todo o coração. Olha, é uma alegria muito grande. Estamos agendados aí há algum tempo e eu estava esperando os dias e muito feliz agora de poder compartilhar esse momento e levar adiante essa conversa que eu acho que vai ser muito bacana. Com certeza, meu caro. Eu vou começar, Clóvis, falando um pouquinho da minha descrição, da minha audiodescrição, até para quem não enxerga, para poder, nesse momento, ter um pouco de mais proximidade da gente. Eu sou um homem branco, olhos castanhos, cabelos castanhos, barba preta com bastante fio grisalho já. Eu tô com uma blusa cinza azulada, bem clara, e com um blazer aqui, um paletó caqui, tá bom? Atrás de mim eu tenho um cenário, que a gente está dentro do estúdio aqui, paredes de madeira, no fundo um quadro vermelho e azul. Estou com o Clóvis de Barros na minha frente aqui, honrosamente. E vai ser um dia lindo e a minha descrição emocional é de entusiasmo. Meu caro, deixa eu te contar, como a gente tem como cultura, né, a Consolidar, aquelas duas perguntinhas, né, de quem é Clóvis de Barros quando ninguém está olhando. Primeiro começando com quem é Clóvis de Barros, conta pra mim. Bom, Clóvis de Barros foi estudante muito tempo e desde o tempo de estudante desejoso de ser professor. Depois tornou-se professor e foi professor anônimo durante muito tempo em instituições de envergadura e prestígio muito diverso e permaneceu anônimo até o surgimento das novas mídias, das redes sociais, da internet e com isso a possibilidade de ter as suas aulas assistidas fora das paredes escolares, o que permitiu uma visibilidade um pouco maior do que existia até então. Então, um pouco, sou professor assumido, só fiz isso na vida, embora tenha feito 3 graduações, Direito, Jornalismo e Filosofia, não abracei nenhuma das 3 carreiras propriamente, mas sim uma 4ª, que é a didática pedagógica de professor, e é com essa que eu pretendo seguir adiante até o fim. Quanto à sua segunda pergunta, quem sou eu quando não tem ninguém olhando? Alguém que entende a vida com enorme desconfiança. Alguém que foi estudar filosofia para tentar se preparar um pouco melhor para uma vida no mundo que sempre se mostrou muito agressiva, muito truculenta, muito entristecedora. Então entendi que a filosofia poderia ser uma arma da alma, uma arma do espírito para diminuir um pouco os afetos negativos, as paixões tristes que a vida no mundo impunha.
E então, pouco a pouco, de fato, a filosofia se mostrou uma arma poderosíssima e, graças a ela, o meu entendimento do que significa viver foi se aperfeiçoando e, com isso, algumas das ilusões que tanto causavam tristeza foram sendo pouco a pouco eliminadas. Então, quando estou sozinho, me dou o direito de, de assumir a minha condição de uma pessoa desconfiada da existência e também me dou o direito de me entristecer com gosto ante tudo aquilo que aborrece, que agride, que humilha a todos nós humanos. Agora, em público, a gente tem que dar uma penteada, porque somos todos doutores em tristeza. O que as pessoas precisam é de discutir os valores da vida, seus aspectos positivos e alegres. Então me especializei nisso e acho que com isso eu contribuo muito mais do que de outra forma. Era isso. Clóvis, me fala uma coisa. Eu vejo, né, todos os dias de manhã as reflexões matinais que você manda pra gente, com todo carinho. E eu sei que você, por algumas vezes, eu escuto você falando do teu pai. Eu queria trazer essa questão de paternidade, até porque a Consolidar trabalha com paternidade, né, parentalidade. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a tua relação com o teu pai e a tua relação de você pai da tua filha. Bem, o meu pai foi certamente a pessoa mais importante da minha vida, aquela que mais decisivamente participou da minha formação, e a influência que ele teve sobre mim, eu imagino, seja mais, assim, marcante do que a de outros que eu conheço tão bem da minha geração. E eu era filho único, tínhamos uma vida muito próxima. O meu pai trabalhava em regime de plantão e isso dava a ele condição de estar comigo durante um tempo do dia que um pai com um regime de trabalho mais normal não poderia estar. Então eu tinha a oportunidade de acompanhar o meu pai, eu diria, mais a miúde, mais proximamente do que meus colegas. E acho que isso teve consequências, e se eu tiver que atribuir um valor, esse valor é imenso, porque o meu pai, claro, viveu a vida dele, pensava o que pensava, agia como achava que devia agir. Eu hoje talvez não concordasse com tudo, mas avaliando do meu ponto de vista hoje, o legado é altamente positivo, é um grande patrimônio, o maior patrimônio que eu trago como legado para minha vida adulta. Quanto à minha condição de pai, eu sou pai de 3 filhos, não é? Eu tenho um filho de 36 anos, uma filha de 33 anos e uma filha de 22 anos. Os meus filhos, como as pessoas costumam dizer, estão encaminhados. Eu nunca entendo muito bem o que as pessoas querem dizer com isso, mas se estarem trabalhando, terem uma profissão, terem se formado na universidade, sim, estão encaminhados. Se terem deixado de contar comigo, não estão encaminhados. Continuam contando comigo e continuam contando comigo naquilo que eu posso contribuir de melhor, que é um olhar sobre as coisas do mundo, sobre suas vidas, um ponto de vista externo que, como sempre aconteceu, eles acatarão ou não. Eu fico muito feliz de perceber que o número de vezes que eles optaram por caminhos diferentes dos que eu sugeri é muito maior do que o número de vezes que eles aceitaram a minha sugestão. E isso só mostra que eles tinham razão, porque
aconteça o que tem acontecido, eles viveram a vida deles, segundo sua autonomia, sua soberania, seus entendimentos, seus afetos, seus amores, suas dores, enfim, com tudo o que lhes é próprio e que nada tem a ver comigo propriamente. Eu certamente marquei meus filhos muito menos do que meu pai a mim, porque dediquei aos meus filhos muito menos tempo do que meu pai dedicou a mim. As condições eram muito diferentes mesmo, e eu, por conta do tipo de trabalho que era o meu e das condições materiais da vida, precisei estar distante mais do que gostaria. Então, já está aí um grande lamento não ter vivido mais próximo deles, que são pessoas ótimas e com suas virtudes e seus defeitos, mas pessoas que estão aí, eretas, que com dignidade vão encarando o mundo e eu tenho orgulho de todos eles. Que legal. É bom te ouvir. Você sabe que eu perdi minha mãe faz 2 anos, Clóvis, e assim, minha mãe e meu pai perdi faz muito tempo, eu tinha uma relação muito forte, né, nessa parte com a minha mãe, e foi interessante que eu estava no hospital, olha que interessante essa história. Eu fiquei 37 dias com a minha mãe hospitalizado, com ela. Os últimos dias da vida dela eu estava com ela. E tinha uma estranheza dos médicos, enfermeiros, sobre eu estar no hospital esses 37 dias, juntinho com ela, lá de mão dada, modo de dizer. Eles achavam mais comum hoje os filhos com aquelas desculpas de, poxa, eu não quero ver minha mãe assim, não quero ver meu pai assim. E a maioria dos filhos tiravam no palito para quem saía, né, e quem ficava no hospital. Eu achei isso esquisito, sabe, Clóvis? Eu achei estranho isso. E acabei de voltar do México agora, né, fui fazer um passeio com a família, e eu vi a relação que os mexicanos têm com os que morrem. E você, assim como eu, você é filho único também, né? Você, assim como eu, tem uma relação afetiva, né, com os... eu já não tenho pai nem mãe, então com essa relação com eles. E você sabe que me entristece, que é uma coisa que eu queria te perguntar, assim, me entristece muito nas relações onde esses filhos abandonam os pais, e muitos deles, Clóvis, diferente da gente aqui que está relembrando, não lembram deles, né? Eu fico imaginando, quando morrer, o quanto seria triste, né? Saber que os nossos filhos não lembram da gente. O que você vê isso? Como que você, nesse universo da filosofia, pode trazer isso? Isso é algo comum? Isso é algo da natureza? O que você me diz? Bem, eu realmente lembro dos meus pais. Não preciso fazer força nenhuma. Eu diria que na vida do espírito, na nossa mente, algumas coisas a gente programa pensar, como alguém que resolve um problema de matemática numa prova, programa a mente para operar daquele modo. Mas em muitas situações, como por exemplo, quando você está dentro de um ônibus viajando, a mente flutua ao seu bel prazer, né? E as coisas que nos acodem, as coisas que aparecem na mente, não são por nós programadas, não é um ato de vontade. Ninguém entra num ônibus para ir daqui a Ribeirão Preto e diz, bom, na primeira meia hora eu vou pensar na política nacional, na segunda meia hora eu vou pensar na minha namorada ou no meu namorado, na terceira meia hora... Ninguém faz isso. As ideias vão vindo num processo que obedece a uma lógica que claramente transcende a nossa própria mente e a nossa consciência. Muito bem. Isso deixa claro que não somos completamente senhores dentro da nossa própria casa. Portanto, essa arrogância de querer se considerar autossuficiente e total controlador da própria vida, do espírito, da mente e das ideias e dos pensamentos é evidentemente ingênua. Então, voltando, os meus pais, eles aparecem na minha mente todo dia, e aparecem porque as forças da vida assim o determinam. Para aqueles que não têm a mesma
presença, eu não saberia o que dizer. Eu considero muito rico na minha vida que eu tenha a sorte de lembrar de ocasiões vividas com o meu pai e com a minha mãe. Quanto ao que vai acontecer para frente, eu penso que a filosofia me ajudou a não ter muitas expectativas. A filosofia me ajudou a procurar mais atribuir sentido ao mundo, entender o mundo, entender o porquê o mundo é como é, do que provavelmente atribuir valor negativo, se indignar, se entristecer, lamentar, etc. Então, se porventura meus filhos não se lembrarem de mim o quanto eu acharia bacana, eu penso que está bem também, porque seguirão suas vidas e quando tiverem que lembrar de mim, pois que lembrem do modo mais natural e auspicioso possível. Eu acho que a gente não pode estabelecer comparações. Quem somos nós? Os jovens de hoje vivem bombardeados por uma quantidade de estímulos que nada tem a ver com a nossa vida de juventude. Então, eu tinha o prazer de ir jogar bola com meu pai no Ibirapuera num sábado à tarde. Meu pai me levava meu primo também. Fazíamos um golzinho num gramado lá. Um ficava no gol, 2 chutavam. E passávamos a tarde, depois tomávamos um picolé e voltávamos para a casa da minha avó, que morava na Manuel da Nóbrega, muito perto. Íamos e voltávamos a pé. Morava ali na frente da Assembleia Legislativa do Estado ali. Então, Ibirapuera fez parte da minha infância. E eu ficava a tarde inteira com o meu pai e era só com ele. Então, é evidente que eram 3, 4, 5 horas interagindo, dialogando, ouvindo o que ele dizia e dizendo coisas, respondendo para ele. Ora, o que acontece hoje? Hoje, para começar, teríamos que ter, junto com isso, aparelhos que nos bombardeiam com informações e mensagens de outras pessoas, assim, à razão de muitas por minuto. Ora, é normal que a presença que as pessoas tiveram na nossa vida, na nossa infância, não seja comparável com o que acontece hoje. Por quê? Porque quando eu tenho 5 minutos para falar com algum filho meu, esses 5 minutos são entrecortados de pelo menos 6 ou 7 respostas de WhatsApp ao mesmo tempo. Então, é claro que a minha relevância no processo diminuiu quando comparada com o espaço que meu pai ocupava na minha vida. As condições de vida eram outras. Então, não há que esperar. E não fazem por mal, não são más pessoas, não há ingratidão, não há nada disso. É o que é. E o que é o mundo, é o real. Se eu tenho uma expectativa hostil à realidade das coisas, pois eu que mude a minha expectativa, porque o erro é sempre de expectativa. O real é o que é. O real, né? O atributo de verdadeiro ou falso, certo ou errado, é um atributo do que pensamos, do que cogitamos, da nossa expectativa. Uma árvore nunca é falsa. Uma árvore é. O real é. Olha, se eu queria que a árvore fosse diferente do que ela é, o problema é meu. Eu é que tenho que, digamos, se quiser viver de maneira menos dolorosa, pois eu que aceite a árvore como ela é. Sabe que tem uma alegoria do Sêneca que ele diz mais ou menos assim, você pode ter um trenó que vai num fluxo que se impõe, e você tem os cães. Alguns detestam o caminho percorrido pelo trenó e tentam alterar esse caminho, e sangram suas patas, e são levados pelo trenó, e são maltratados, e sofrem, e doem, e se espatifam.
Outros entendem rapidamente que o movimento do trenó é inexorável e, portanto, vão saltitantes e felizes junto com o trenó. Às vezes, assim Descartes também disse, é mais fácil mudar o seu desejo do que as coisas do mundo que você deseja. Às vezes, isso é pertinente. Estamos o tempo inteiro nos queixando que o mundo é assim ou assado, sem perceber que as nossas expectativas é que talvez sejam muito infundadas. Mas isso não é sempre verdadeiro. Isso que eu queria deixar claro. O que eu quero dizer com isso? Eu não concordo a 100%, nem com os estoicos, nem com Spinoza, nem com Descartes. Ou seja, vamos imaginar que você viva numa sociedade que não gosta muito de escola. Imagine uma sociedade distante, remota, que você conheça mais ou menos. É uma sociedade onde 14% da população estuda em escolas particulares, algumas delas de custo elevadíssimo, e 86% da população estuda em escolas públicas que, por conta de decisões tomadas em conluio entre a própria sociedade que elege seus governantes e seus governantes que governam para obter votos dessa sociedade, foram deslegitimando, apequenando, empobrecendo, destruindo, arrebentando com o pouco de qualidade que havia da educação pública. Bom, parece um movimento inexorável, parece o trenó que se movimenta, porque sempre foi assim. Nunca nessa sociedade houve uma atenção ao ensino público que permitisse ao professor contar com dignidade econômica e respeito e legitimidade social. Nunca houve completamente isso, sendo que nos dias atuais isso inexiste completamente. Então, você poderia pensar, bom, se essa sociedade é assim, então eu vou ser um cão saltitante, em terra de sapo de cócoras com eles, não é? Então, vamos jogar o jogo, ou você, se quiser alguma coisa de qualidade, vai para uma escola a 14 mil a mensalidade, ou então saiba que é o que temos para hoje, escola de lata, merendas escolares que, no lugar de carne, por conta de injunções, acaba virando bolacha e coisa e tal, e é o que é. É o que é assim, não há nenhuma pretensão de mudança, os governantes que são eleitos não falam do assunto e a sociedade também, aparentemente, continua elegendo gente que não se preocupa com isso. Então, é o que temos para hoje, vire-se com isso. Pois não, eu prefiro sangrar os pés. E continuarei levantando a mão para dizer que se morasse numa sociedade assim, faria questão de insistir e dizer que enquanto a educação pública não tiver a mesma qualidade da educação privada, toda tal meritocracia é uma falácia, é uma hipocrisia, é um cinismo. Quer dizer, você pega e monta um esquema tipo Enem ou tipo vestibular no final de um processo. Só que uns vão a jato, né? Outros de patinete e outros vão amarrados. E aí, quem chegou primeiro tem mérito. Ora, ninguém aceitaria que, em desigualdade tão flagrante de condições, essa competição fosse justa. E, no entanto, é o que todo mundo acha, que é assim mesmo que tem que ser. Então, eu prefiro ter os pés sangrando e continuar dizendo que essa sociedade é uma sociedade absurda, injusta, indigna, pérfida, e enquanto não houver educação pública de qualidade, não podemos falar em mérito no final dos processos educativos. Muito menos colocar para competir pau a pau gente que andou, que chegou de foguete, concorrendo com gente que chegou a nado. Não, qualquer um percebe o absurdo da concorrência. Então, eis aí um exemplo daquilo que eu aprendi com o meu pai. O meu pai era um resiliente, levantava bandeiras e qual fosse o absurdo da dificuldade a ser
enfrentada, ele dizia, mas isso é o que eu acho. E eu não estou disposto a abrir mão do que eu acho. E tenho um entendimento que isso é mais justo. E quando a gente tem um entendimento genuíno do que é justo, a gente deve lutar por aquilo que a gente acha que é justo. Mesmo que o mundo, na sua imensa maioria, não esteja de acordo. Porque se sempre triunfar aquilo que a maioria pensa, as coisas nunca mudarão. E ele sempre dava como exemplo. É possível que a maioria não gostasse muito de Sócrates, pai fundador da filosofia, tanto que o condenou à morte. É possível que muita gente não gostasse de Jesus, tanto que foi condenado à morte. É possível que muita gente não gostasse de Gandhi, de Martin Luther King, e ninguém aceitará de bom grado que eram pessoas nefastas, negativas, pérfidas. Pelo contrário, eram pessoas ótimas, só que não contavam com o aplauso da maioria. Ora, então, eu também, que não sou nem de longe nada parecido com esses aí, continuarei levantando a mão para dizer, um país que tem a 10ª economia do mundo pode se dar o direito de ter uma escola pública melhor. Pode se dar o direito de remunerar os professores de maneira mais digna. E que os professores tenham uma carreira comparável à de um promotor, à de um juiz, para que gente que está no ensino médio agora sonhe em ser professor e vá para as faculdades para se preparar para ser professor. E aí teremos cursos de matemática, de história, de geografia, de língua portuguesa, fortes novamente para que professores qualificados possam participar de concursos e, com isso, disputar salários dignos que a rede escolar lhes oferece. A partir daí serão qualificados, preparados, e se o juiz leva um certo tempo para começar a dar sentença, o professor também poderia ser levado a se preparar, a ensinar, a dar aula, passaria um tempo ganhando e só estudando e se preparando, e aí então, dependendo do seu mérito, ele escolheria a instituição em que quer trabalhar, e aí as pessoas teriam orgulho de colocar seus filhos na escola pública X ou Y, e os professores teriam orgulho de ali trabalhar. E aí E isso é possível? Claro que é possível, porque se a 10ª economia do mundo não consegue fazer isso, por que outras, que são muito mais frágeis, se arvoraram a esse tipo de revolução? Queria deixar claro que países como a Coreia do Sul até outro dia eram uma várzea dominada por máfias, por milícias, por gente realmente desqualificada e que, num prazo de meio século, tornou-se um país invejável, com uma capacidade produtiva imensa, e até mesmo aqueles que só pensam em dinheiro deveriam considerar o que eu estou falando. Porque quem pensa em dinheiro sabe que para ganhar mesmo muito dinheiro precisa contar com o trabalho dos outros. E quanto mais qualificada for a mão de obra, mais terão condições de, com essa mão de obra qualificada, alcançar resultados auspiciosos. Não é possível que a gente só consiga competir quando planta. É fundamental que consigamos também competir com fina tecnologia, que consigamos competir com produtos e serviços de alta sofisticação, para que não tenhamos que entregar zilhões de toneladas de soja para ter de volta um chip. E talvez eu tenha me excedido na questão da pergunta, mas, enfim... Não, mas esse era o escopo. Esse é Clóvis de Barros, você conhece, ué. Não, mas é legal que você fala, né, Clóvis? Porque, assim, tem quem vai de foguete e quem vai muito mais devagar, ou nem consegue chegar ali, né? Tem um aspecto chamado exclusão, né? E essa exclusão, quando a pessoa ainda tem deficiência, ela ainda é maior. Porque às vezes a pessoa não consegue chegar nem numa escola, que ainda uma escola não comparada com uma escola boa, ele não tem acessibilidade para chegar nessa escola. Pensou nisso? Porque essa pessoa com deficiência, às vezes, se utilizando de uma cadeira de rodas, por exemplo, ela tem lugares que não tem acessibilidade para chegar na escola. Se o pai não tem um carro para levar essa pessoa na escola, ela passa a dificuldade de ser maior que ela. Então tem uma cultura... né, de exclusão. Pegando daí, Clóvis, me fala uma coisa. Como que a filosofia vê esse universo de
de exclusão. Eu tô nesse ramo há 23 anos e eu estava contando para você agora aqui nos bastidores, né? Que a gente faz contratação de pessoas com deficiência no mercado de trabalho, mas ainda assim, apesar da lei, essa lei é premiada em muitos países, lei de cota do Brasil, mas apesar da lei, Clóvis, ela ainda não tem um êxito que deveria. Ainda tem, a gente chama das 3 portas, né? A porta do medo, o empresário contrata a pessoa para não ser autuado. Ou a porta da estratégia, isso foi uma coisa que a gente inventou. A porta da estratégia é que o cara contrata a pessoa para estar bem na fita. É mais cosmético, não é ético. E a porta do propósito, que é a porta da pessoa entender verdadeiramente o significado de incluir uma pessoa com deficiência, trabalhando com uma pessoa sem deficiência, e para ter um mundo mais equânime, mais inclusivo. Mas eu confesso, meu caro, que não é fácil. O desafio que a gente tem há muitos anos é grande. As empresas ainda têm muita restrição com isso. E eu queria que você trouxesse um pouquinho desse monte de livros que você já leu, essa cultura da filosofia. Fico imaginando aqui que Platão pensa disso, sabe? O que pensaria disso? Dessa segregação que a gente vive, não é no Brasil, é no mundo. Esses guetos que vivem de pessoas sem deficiência, separados de pessoas com deficiências, né? Pretos e brancos, essa relação toda. Como que você vê isso, Clóvis? Me fala. Bem, eu vou, por conta da natureza do nosso diálogo, direto ao que eu acho, porque se for dar palavra à turma, vixe, a gente não tem fim. E eu queria começar com você propondo que o meu entendimento é de que o universo é um todo e que esse todo tem contornos que ainda ignoramos, mas que logicamente ele é um todo. Isto é, pelo fato de ser um todo, nada a ele foi acrescentado, porque senão ele não poderia ser um todo. Se você acrescenta algo ao todo, aquele todo que você achava que era todo antes não era todo. E nada dele se evade, porque se evade, também o todo deixa de ser todo. Esse todo do universo, em algum momento, dizem os cientistas, esteve reunido numa única unidade de real, né? E entendemos que isso tem acontecido 13,8 bilhões de anos atrás. Houve uma explosão qualquer, e essa unidade se traduziu em múltiplas partes. Bom, essas partes já estavam naquela unidade inicial. E quando houve essa explosão, o que tínhamos era hidrogênio, hélio, berílio e talvez lítio. Se você pegar a tabela periódica, está faltando. Então, os elementos químicos mais pesados foram surgindo a partir de explosões semelhantes e que aconteceram depois. E explosões semelhantes são de estrelas que morreram, mas não qualquer morte. Morte com explosão, supernovas, como eles dizem. O Sol não morrerá assim. O Sol se dissolverá. As estrelas de que estou falando explodiram mesmo. E nessas explosões surgiram outros elementos químicos, entre eles o ferro, que dá o vermelho do seu sangue, e o cálcio, que te permite ter ossos e esqueleto. Você olha e diz, bom, quer dizer que tem pedaço de estrela em mim. Isso que eu estou dizendo mesmo.
Então, você deve imaginar, né? Você deve imaginar que se tivéssemos condição de remontar no tempo, encontraríamos fragmentos de nós em tudo que é canto, em tudo que é lugar. Somos uma reorganização circunstancial de matéria que durará um certo tempo. Portanto, é bem possível que o ferro que dá vermelho ao meu sangue tenha vindo da mesma estrela que o ferro que dá vermelho ao seu sangue. Ou de outra, mas essas, por sua vez, vieram do mesmo bloco inicial. Em outras palavras, a matéria que me constitui já andou por aí, já rodou por aí ao longo desses bilhões de anos, incrivelmente. E o que é mais legal, quando finalmente eu me desintegrar, vixe, né? Sabe-se lá como eu vou voltar a ocupar os lugares mais bizarros do universo. Muito bem. Você deve imaginar que o que eu estou querendo dizer com isso? Você deve imaginar que, do ponto de vista de universo, mundo e natureza, somos seres viventes da espécie humana, todos nós, ponto. Farinha do mesmo saco. Ponto. Se você quis reduzir a farinha e saco, eu achei ótimo. Farinha do mesmo saco. Então, qual é a graça da história? É que se claramente as pessoas não se equivalem, não têm o mesmo valor, um país como o nosso é maravilhoso para enxergar isso. Se você tivesse na Escandinávia, a coisa seria mais sutil. Mas aqui, né, você vai mesmo de A a Z. O mesmo país que tem figuras que figuram entre os mais prósperos do mundo, tem na porta dos supermercados, pelo menos no supermercado que eu vou, gente pedindo comida e me dizendo: se você acha que nós vamos pegar a comida e vender para comprar droga, sente conosco e coma. E vai ver a criança comendo e vai ver que ela está com fome. Porque sempre haverá uma elite pérfida a querer construir narrativas sempre num único sentido. Não que não haja de tudo no mundo, mas há também gente com fome. Muito bem. Então, da onde vem tanta desigualdade? Vem de nós mesmos. Quer dizer, é a sociedade com seus critérios, é a sociedade com seus parâmetros, é a sociedade com a sua régua, é a sociedade com os seus protocolos e que define, né? É branco, não sei o quê, mora em tal bairro, coisa, estudou em tal lugar, e do lado de lá você terá, digamos, alguém socialmente ultra distante. É a sociedade que fez. Qual é a vantagem de perceber isso? A vantagem de perceber isso é que tudo aquilo que é produzido por nós, em tese, dá para mudar. Se fosse coisa de natureza, era mais difícil. Se fosse problema atômico, né? Fulano de tal é constituído pelos átomos tais, tais e tais. E fulano de tal pelos átomos tais, tais e tais. Já tentaram dizer que aqui o sangue é azul e lá o sangue é vermelho. Mas na hora da necrópsia, os dois são da mesma cor. É vermelho. Então, é sinal que o tal do sangue azul era mesmo só uma simbologia social, né? De gente que, como eu, nunca precisou trabalhar no sol, então chama de sangue azul porque dá para ver as veias do lado de fora, porque o sol não queimou a pele, né? Trabalhava em
em escritório e tal, o sol não queimou a pele, sangue azul. Então é critério nosso. Ora, se é critério nosso, é forçoso reconhecer, como não tem mais ninguém aqui, que fomos nós a estabelecer que certas categorias valem X e certos tipos de vivente valem X e certos tipos de vivente valem muito menos do que isso. Muito bem. Então, se é assim, a pergunta é como é que... Porque é curioso se perguntar como é que na história da humanidade sempre houve hierarquias impressionantes, né? Uma distinção imensa entre uns e outros, uma necessidade de você estabelecer escalas, né? E qualificar as pessoas dentro das escalas, discriminando mesmo as pessoas dentro dessas escalas, etc. E isso, ao longo da nossa história, sempre foi uma marca registrada dos viventes humanos. Bom, então, esse é um ponto. O segundo ponto é se perguntar por que os critérios que costumam ser discriminantes são esses e não outros. Está me acompanhando? Por quê? Porque você pode levar uma criança a se sentir muito mal dentro de uma sala de aula, quando todos nessa sala de aula são de cor branca e a criança é preta. Você pode criar condições de bullying, de agressão, maus tratos, discriminação, etc. Por quê? Porque o que está por trás disso? A ideia de que a cor da pele é critério relevante. Muito mais do que uma competência eu escrever uma poesia, por exemplo. Né? Eu vou, olha, eu sou assim esquisito, mas me dá um lápis e um papel aí que eu vou escrever uma poesia. Isso é um outro atributo, é um atributo de competência espiritual. Mas esse só é levado em conta por pouquíssimos. Você percebe? Inclusive, para você saber que a pessoa tem esse talento, para você saber que a pessoa tem essa maravilha de competência, é preciso ter dado a ela a chance de sentar com você, de falar com você, de conviver com você, de entrar na sua casa, o que pode não acontecer se você a barrou por um outro critério mais epidérmico, mais aparente, mais explícito e mais aplaudido por todos. No meio dessa certeza de que, no final das contas, somos farinha do mesmo saco, é preciso lembrar um paradoxo. Embora sejamos farinha do mesmo saco, não há entre nós igualdade. É que não há. A igualdade é coisa da matemática. Na matemática, assim, 2 é igual a 2. A matemática, ela faz sentido a igualdade na matemática. No mundo da vida, não há igualdade, em outras palavras, o que há é só entes que são o que são. Eu quis evitar dizer só há diferença, porque se eu digo que só há diferença, a igualdade torna-se cogitável. Ela não é nem cogitável. Quando você vê uma árvore na estrada, nada é igual a ela. Mas ela não está ali dizendo, olha só eu como sou. Eu não, ela é o que é, ponto. Quem compara somos nós. Essa é maior que aquela, essa é menor que aquela, essa é verde, a outra é marrom. Ela é só ela, né? O real é o real. E o real é o que é. E quando observamos o real, nós, que gostamos de classificar as coisas,
rapidamente constatamos que, a despeito das semelhanças e das desigualdades e das diferenças, igualdade mesmo não há. Igualdade mesmo não há. O que há é que uma coisa é, e a outra coisa é, e a outra coisa é, e por elas mesmas, elas não são nem iguais nem diferentes. Entende? Sou eu que comparo. Se não tivesse eu a comparar, elas só seriam. Entende? Se não houvesse o humano a fabricar comparações, só haveria árvores que não se classificariam por maiores ou menores. Elas só seriam, cada qual no seu ser. Entende o que eu estou dizendo? Tá certo? Muito bem. Ora, se só há isso, então, é claro, toda vez que pensamos em inclusão, exclusão, né? Só pode ser coisa da nossa cabeça, de novo. Por quê? Porque o que é apenas é. E se fosse levado a sério pelo que é, apenas seria. Ponto. Apenas seria. Eu sou. Ponto. O resto fica por conta da necessidade de botar junto, de separar, de discriminar, de atrair, de juntar, de etc, etc, etc. Muito bem. Então, essa história de diversidade, a diversidade, ela só pode ser entendida como um valor se você, evidentemente, partir de um cenário cultural de classificação do mundo segundo os critérios que são os critérios do homem. Porque, não, quando Deus fez o mundo, né? Não, vamos apelar para o valor da diversidade. Isso, resposta óbvia, mas como seria se não fosse, dado que tudo é singular? Como seria se não fosse, dado que tudo é singular? Então, claro que quando se fala em diversidade, não é qualquer diversidade. É a diversidade que nos incomoda. Ou, em caso contrário, que pretendemos combater. Porque há também quem não queira. Há também quem lute contra. Há também quem não goste. Há também quem prefira ficar só no meio de gente com certas características. Então, mas, dizer, você pega e fala, não, esta empresa tem entre seus valores a diversidade. Já ia falar, mas assim, a diversidade se contrapõe a quê? Né? Aonde que está a igualdade possível, dado que somos todos singulares? Não, mas tem o contingente de brancos. Sim, mas entre os brancos não tem um igual ao outro. E depois vamos combinar, nem mesmo a brancura é exatamente a mesma, né? Então, porque tem esse... Aí, quando você percebe que nem mesmo a brancura é a mesma, né? Aí você é levado a dizer que tem o pardo, o mulato, não sei o quê, não sei lá. E se você for esticar, e você for se aproximar da realidade, você terá que ter uma palavra para cada um. E quer que eu piore a sua vida? Eu pioro a sua vida. Porque eu não tenho a mesma cor de pele desde que nasci. Eu nasci russo, eu nasci, assim, uma bola de lã branca. E, claro, as coisas foram mudando ao longo da vida, de tal maneira que nem mesmo a estúpida referência
da coloração da cutis é muito confiável, porque ela não nos é essencial. Ela não nos é essencial. Entende? Essencial é aquilo sem o que eu não seria o que eu sou. Ora, se você me fizer uma operação hoje e me tirar a pele e me colocar uma pele de preto, eu continuo sendo Clóvis. Portanto, a cor da minha pele não me é essencial. Ela é acidental. Ela é periférica. Ela não é definidora do meu eu. Claro? Sensacional. Então, bom, nesse momento, você pega e diz, mas tudo que você diz é legal, bacana até de ouvir, mas na hora que você sair daí, o que você vai encontrar é um tratamento diferenciado dependendo das aparências. Sim, é claro que eu vou encontrar, não sou imbecil. Eu sei perfeitamente que até mesmo o Estado, que vamos combinar, de todas as instituições de uma sociedade, é quem mais deveria zelar por uma equidade de tratamento aos cidadãos, não trata os cidadãos do mesmo modo. Por quê? Porque os critérios de abordagem em relação à questão de criminalidade, por exemplo, não são os mesmos na hora de botar alguém contra a parede com as mãos para cima. Pode ter certeza que o tipo de veículo pilotado, o tipo de roupa, o tipo de indumentária, a cor da pele, são definitivos na hora de verificar que tipo de tratamento será submetido ao suspeito. Bom, então, aonde está a dificuldade? É que isso é entranhado, essa história de olhar para o que é grosseiramente diferente como sendo a desconfiar, integra a nossa vida desde a maternidade, até porque não nascemos em qualquer maternidade. Até porque cada um já nasce na maternidade que lhe corresponde nascer. Já é os primeiros brinquedinhos, já é o primeiro comentário da vovó Raimunda, já é o primeiro comentário das pessoas que estão em casa esperando pela chegada do recém-nascido, e assim, por inculcação, de maneira absolutamente repetida e avassaladora, vamos sendo impregnados de algumas crenças de que certas aparências correspondem a certas essências, enquanto outras aparências correspondem a outras essências. E aí, meu amigo, mesmo que tivéssemos uma educação específica para combater esse tipo de crença, esse tipo de superstição, já encontraríamos um alunado, eu diria, pouco fértil, pouco permeável a reflexões como essas que eu estou fazendo. Em outras palavras, é justamente porque o arbitrário que está na origem não é explícito que os processos de dominação simbólica são tão eficazes. É porque você não precisa demonstrá-los o tempo inteiro. É porque você não precisa argumentar. É porque isso integra uma espécie de cumplicidade do óbvio, do ululante, do que todo mundo concorda sem precisar dizer. E a partir daí, alguns obrarão até mesmo no sentido de querer converter esta obviedade socialmente construída, converter em natureza. Então, você falou das 3 portas. E eu queria saudar
essa lucidez, é normal, quer dizer, você é um especialista no assunto e sabe disso zilhões de vezes mais do que eu, sobre isso e sobre outras coisas também, porque um dos problemas da filosofia é nos convencer que a gente não sabe nada de porra nenhuma. Então, esse é o problema. Agora, de fato, as três portas são ótimas. Muita gente chama aí alguém dito diferente, vamos chamar de diverso, né? Por medo do que vão dizer. Vai que cai na mídia, dependendo da mídia. As redes sociais, às vezes, podem enviesar o problema. É melhor se garantir, mesmo que, né, como se costuma dizer, é um prejuízo que está embutido no investimento. O segundo tipo é o fulano... Como é mesmo que você do deu um nome? cosmético, né? Que é estratégia, porta estratégia. Contrata a pessoa para ficar na porta recepcionando, né? Muito ESG inspira isso, viu, Clóvis? Para dar construir uma representação, construir uma ideia que não necessariamente corresponde às convicções mais íntimas, mas que tem a ver apenas com jogada mercadológica, né? E o terceiro caso, que é o caso do convencimento íntimo, que as pessoas, se bem conduzidas e bem preparadas, poderão ser tão eficientes e tão contributivas, ou quem sabe mais, do que quaisquer outras, integrantes de outras categorias, e que porventura não tenham nenhum interesse ou nenhuma vontade de estar ali. Então eu queria saudar a terceira porta. E eu tenho certeza, eu dou palestra muito frequentemente e, portanto, eu tenho uma presença nas empresas que me contratam que é relativamente curiosa. Eu acho que por mais que a pessoa viva o mercado, é muito difícil que alguém esteja cada dia numa empresa diferente, né? Né? E conversando com a alta cúpula, né? Esse é o nosso caso dos palestrantes, e eu já conheci responsáveis, executivos, de uma lucidez elogiável. Gente que não só pensa bem, mas dá a cara a tapa na hora de implementar suas convicções. Claro que eu poderia citar muitos e muitos, mas queria lembrar do meu primeiro contratante. O meu primeiro contratante, a primeira palestra que eu dei na vida foi para o Banco Real. E o presidente era o senhor Fábio Barbosa, que me contratou pela primeira vez. Eu nem sabia. Eu disse, eu não sou palestrante. Ele falou, Falei, não, venha lá falar sobre a vida que vale a pena ser vivida. Olha, eu faça uma proposta comercial. Não sei fazer. Então eu vou lhe dizer quanto que um palestrante cobra nessas condições. Ele fez, ele coisou, ele fez, ele... É uma espécie de padrinho, né, que no marco zero da minha vida como palestrante deu aquele empurrão, né? Acredite, porque roda e roda muito bem. Pois Fábio Barbosa é um exemplo de um executivo lúcido e que corajosamente sempre deu a cara a tapa na hora de implementar suas convicções. Então está aí feita essa homenagem. É perfeitamente possível acreditar nas pessoas e não apenas instrumentalizá-las. No final das contas, essa é a diferença. É você conviver com as pessoas acreditando genuinamente na colaboração, ou conviver com as pessoas acreditando no melhor modo possível de usá-las para conseguir os seus ganhos
particulares e pessoais. Essa é a imensa diferença. Porque se você instrumentaliza as pessoas, talvez seja mais atrativo para você instrumentalizar alguém que já esteja aparentemente mais pronto e com isso você vai resolver seu problema. Agora, porque só o seu problema te importa. Agora, se você realmente convive com as pessoas, considerando as pessoas como sendo pessoas como você, aí você não vai instrumentalizá-las. Você vai entender que você tem suas pretensões, seus desejos, suas necessidades, etc., mas ele também. E essa é a terceira porta. Então eu queria te parabenizar, porque essas três portas são um jeito muito lúcido de apresentar o problema no concreto mundo da vida do trabalho. Eu queria te parabenizar pelo trabalho que você faz, permitindo aqui muitas e muitas pessoas que poderiam ter uma vida assim, rebaixada e humilhada, acabem encontrando condições de se desabrochar, de se realizar e de implementar no mundo, no talo das suas possibilidades, descobrindo competências, aperfeiçoando-se. Somos entes de aperfeiçoamento, mas precisamos de condições para isso. Somos entes de aperfeiçoamento que não conseguimos isso na individualidade. Somos entes de aperfeiçoamento que vivem com os outros. Sorte daquele que encontra no outro um incentivador do seu aperfeiçoamento. Alguém que cria e que favorece as condições necessárias para que isso aconteça. Eu tive 2 ou 3 na vida, um pouco mais talvez, que no momento em que eu os encontrei, não havia assim uma obviedade de sucesso, mas que olharam para mim e disseram: pode pedalar porque essa coisa vai adiante. Um deles foi um colega de congresso no Transamérica Expo Center, ou HSM Expo Management, e eu dividi o camarim com um prêmio Nobel. Olha só. Prêmio Nobel de Economia, porque não há prêmio Nobel de Matemática. Olha. Há lendas da razão pela qual não há prêmio Nobel de Matemática, mas, é claro, não vem ao caso, não vamos perder tempo com isso, são divertidas. É John Nash, Teoria dos Jogos, Uma Mente Brilhante. Filme, Mente Brilhante. Sensacional. Eu estava angustiado, minha primeira palestra para grande público, 8.000 pessoas, e eu muito, muito, muito desagradado, amedrontado. Me jogaram no camarim com esse cidadão que estava ali sozinho. Aí perguntou sobre o que eu ia falar, eu disse sobre ética. Ele, uau! Falei, por que uau? Porque se você junta 8.000 pessoas para ouvir você falar sobre um assunto que mais ou menos todo mundo sabe o que você tem para dizer, você deve ser muito bom no que faz. Eu olhei para ele e falei, não, nem era eu que era para estar aqui. O cara que ia estar aqui não veio, ficou doente, eu estou tampando buraco e tal. Ele olhou para mim e falou, conheço gente do seu tipo. Vocês são os piores. Gente que esconde o leite. Eu interpretei assim, meu pai que dizia essa expressão, esconde o leite, não mostra tudo que tem na manga. Conheço vocês. E ele falou, you must be an outstanding speaker. E eu disse, foi aí que ele se apresentou. Aí que eu me desesperei. Falei, olha onde me puseram, velho. Pois ele que ia falar depois de mim, fez questão de sair correndo para me assistir.
E ele fazia assim. E como deu muito certo e todo mundo levantou para aplaudir, ele tirou o auricular de tradução, se levantou e levantava os braços como se o time dele tivesse sido campeão. Depois eu assisti a palestra dele, sem entender muito, confesso. Eu tenho capacidades de entendimento muito estreitas. Mas aí fui encontrar com ele no final, eu perguntei, qual é a sua, né? Porra, prêmio Nobel, entra um Zé Ruela como eu, podia ter me desprezado, me humilhado, me desconsiderado ou até pedido para eu sair. Aí você pega e fala, você é incrível, vai lá assistir, sem nem me conhecer. Quem é você, né? Ele olhou para mim e falou, sabe o que é? Sim. Esse tipo de aplauso, glória e reconhecimento, sim, eu tive bastante. Nunca me preencheu. O que eu acho muito bacana é acontecer o que aconteceu aqui. Tanto que a sua palestra, ele falou, foi muito melhor do que a minha. Eu tinha toda a razão. Aliás, eu sempre tenho razão, ele me falou. Você é muito melhor do que eu em palestra. Mas não é pouco, é muito melhor. Só que você estava com medo. Eu também teria, hein? Aí eu peguei e falei, não. Eu vou botar esse cara na ponta dos cascos, eu vou empurrar a bicicleta dele. Aí ele olhou para mim e falou, e graças a você a minha vinda ao Brasil teve algum valor. Né? Não pela palestra que eu dei, mas pela palestra que você deu. Aí sim, meu amigo. Porque se tem alguém que isso me faz lembrar, é Jesus. Né? Jesus não faria diferente. Eu disse isso para ele. Né? Eu falei, eu, por conta da minha formação, eu ouço padres, sacerdotes, desde que nasci. Mas o maior exemplo da sabedoria de Jesus que eu já tive na vida, eu tive hoje aqui. Ele sorriu. Imagina, a natureza te deu todo o talento do mundo, eu só peguei e fui lá para dizer para você que você não tinha que ter medo, era só fazer o que você sabe. Se você fosse ruim, não ia ter eu para resolver. Eu falei, mas se você não tivesse aí, eu acho que eu não tinha nem subido lá. Ele falou, talvez, por isso que eu vou embora feliz. E falou, nunca mais vou esquecer de você. Que legal. Porque, às vezes, o valor da vida da gente não está no que a gente faz, mas no que a gente permite que o outro faça. Não sei por que me ocorreu contar essa história para você, porque eu tenho uma sensação de que essa história parece com você, né? Como se costuma dizer, tem a sua cara, né? Nós estávamos conversando um pouco antes e você estava me contando de todas as pessoas que você prepara. E foi o que ele fez comigo, né? Eu estava amedrontado, né? E ele, com os recursos que teve ali na hora, ele pegou e falou, você é tão importante que eu vou sair daqui correndo para ver você falar lá. Como que dizendo, presta atenção. Eu vou sair daqui, eu vou lá te ver. Você faz favor. Então, na hora que eu vi que ele estava lá, eu vi as 8.000 pessoas, eu olhei de um lado, olhei do outro, eu falei, ou você arranca as armas lá fora e sai atirando, vai morrer atirando, você vai tirar toda a energia de dentro do fígado e vai fazer a palestra mais alucinada do mundo
E aí, deu, não deu, mas você vai tirar até a última gota de energia, porque alguém apostou em você, coisa que, né, uma quantidade de banana que te humilha no mundo, um prêmio Nobel sai correndo pra te ver, e você não vai prestigiá-lo, você vai fazer a melhor coisa, e tudo isso eu pensei em segundos. E aí eu botei, eu saí exausto, eu saí ensopado, eu saí exaurido, eu saí morto, no afã de devolver aquilo que eu tinha recebido. E foi aí que eu entendi que a autoconfiança nunca tem origem na gente, embora se chame autoconfiança. Ela se torna autoconfiança, mas ela tem origem no outro. A minha mãe me ensinou a andar. O meu pai me ensinou a andar de bicicleta sem rodinha lateral. E John Nash disse, "You must be an outstanding speaker." Na hora que ele precisava dizer. E você não faz isso ocasionalmente, né? Você faz isso todo dia. Você faz isso toda hora. Esse é o seu trabalho. Eu imagino a legião de pessoas que, se pudessem, se reuniriam para te aplaudir com gratidão no coração e emocionadas, porque apostar em quem chega voando é muito fácil. Agora, apostar em quem chega todo cagado, como eu cheguei naquele camarim, precisa ser alguém como John Nash. Então, era isso que eu queria te dizer. Palmas em libras. Meu irmão, eu te falo que Clóvis, você não existe, cara. Eu já me emocionei aqui, viu, galera? Pra quem tá aqui, eu tô aqui quietinho. O Clóvis de Barros, a pessoa que eu menos fiz perguntas. Sabe por quê? Estava me preenchendo tanto já aqui, meu caro. Eu estava tão já envolvido, né, com tudo isso. Você explicou as 3 portas que, para mim, eu lembro quando eu inventei esse trem lá atrás, 2001, eu tive dificuldade para explicar isso pro time da Consolidar, que hoje é uma família, né? Família Consolidar. E eles falam, explica de novo que eu não entendi. Explica de novo que eu não entendi. Hoje eu estava aí, estava falando para você no carro, né, Clóvis? Eu estava no Tribunal Superior do Trabalho falando sobre isso, com o apoio lá dos ministros, juízes, desembargadores. Mas, assim, uma explicação como você faz para mim, meu caro, e uma explicação das 3 portas, né, da inclusão, vista por Clóvis de Barros, é um presente que você está me dando aqui hoje, meu caro. De todo o coração. Obrigado do dia. Eu queria te dar uma lembrança aqui de um ritual que a Consolidar sempre faz do Pode Incluir. Tá aqui, do meu amigo. Muito obrigado, muito obrigado. Clóvis de Barros, para quando você for tomar o café da manhã, lembrar da gente aqui, lembrar da família Consolidar. E eu vou assistir. Muito obrigado, muito obrigado. E esse é o primeiro de muitos, meu caro. Você vai ser muito bem-vindo aqui sempre, viu? Muito prazer, sempre que convidado. Gratidão de todo o coração, viu, Clóvis? Quero dar um abraço nesse cara aqui. Dá pra gente chamar um abraço nele aqui, não? Vou dar um abraço nele aqui.